Olá, pessoal. Nossa aula de hoje, então, é sobre crônica. Há vários tipos de crônica, conforme nós vamos ver a seguir, mas basicamente a crônica vai tratar de fatos cotidianos, podendo ser mais ou menos narrativa, dependendo do tipo que a gente escolhe, então, para fazer a crônica, né? Ela tem vários sentidos. Ela pode ser aplicada a textos tanto jornalísticos quanto literários. Quando a gente fala em crônica, a gente lembra do termo cronos, que significa tempo, e então vai estar relacionada a uma noção de tempo em que as coisas acontecem seguindo uma continuidade, né? Um fato cotidiano sendo narrado, uma situação corriqueira, algo presenciado em alguma situação do dia a dia, algo específico da casa ou do urbano, principalmente, são as principais formas de se produzir uma crônica. Dizemos que os acontecimentos de uma crônica seguem basicamente uma ordem cronológica que mostra ao leitor uma experiência vivida. Então, quando se fala em crônica e a sua produção se dá a partir de um acontecimento, né? Sempre tem esse norte, e se faz um relato, se faz uma narrativa que segue uma ordem cronológica, né? Então, que segue uma determinada experiência vivenciada por quem escreve, né, a crônica, que é chamado de cronista. Aparentemente, ela é de leitura fácil, né, principalmente pelo uso de uma linguagem simples e temas comuns. Então, ela tem muito disso, de utilizar a coloquialidade, a linguagem, né, oral, a linguagem falada, no escrito. Então, por isso considerado uma linguagem simples. E os temas comuns porque são fatos do cotidiano. Alguns elementos importantes em relação à crônica. Há palavras e expressões típicas da fala usadas em conversações, como então, daí, aí, viu, né? É possível utilizar esses elementos porque a crônica se aproxima muito da realidade e da realidade falada, porque ela é um relato, uma narração de algo que aconteceu em determinada situação. Essas palavras, então, e expressões são chamadas de marcadores conversacionais. Tá? E essas marcas de interação, características da modalidade oral da língua, podem aparecer também em alguns textos escritos. Né? Então, como já disse, ocorre na crônica. Então, é possível, sim, a gente ter elementos da fala, né, específicos da fala, na escrita de uma crônica. A crônica é um gênero discursivo que mescla tipologia narrativa com trechos reflexivos e, em alguns casos, argumentativos. A linguagem, então, costuma ser leve, marcada pela coloquialidade, inclusive cada cronista pode ter um estilo próprio no uso das palavras. Os temas são comuns, né, muito variados nesse gênero. Qualquer assunto pode virar motivo de crônica. E por ser, então, um gênero nascido na cidade, é comum que tudo que ocorra nesse ambiente urbano passe a ser escrito em forma de crônica. Um exemplo que nós vamos ver adiante é o caso de Luiz Fernando Veríssimo. Ele trata de diversos temas, né, de diferentes focos, mas sempre a partir de um urbano, sempre a partir de um acontecimento vivenciado ou visualizado ou imaginado numa situação urbana. E aí nós temos uns tipos de crônica. Nós temos a crônica narrativa, então que é aquela que contém apenas elementos da narração e sua estrutura, ou seja, que apresenta personagens, tempo, espaço e enredo, e inclusive não alonga os trechos reflexivos ou argumentativos, como é comum naquelas publicadas em jornais. O assunto da crônica narrativa é, via de regra, um tema vinculado ao cotidiano das cidades. A crônica jornalística, já, né, pelo outro lado, então, diferente da crônica narrativa, ela mistura fragmentos narrativos, né, que são fatos do cotidiano, contados para promover uma reflexão sobre esses acontecimentos e
traz trechos mais longos de reflexão e argumentação. Então, vejam, na crônica jornalística eu tenho um fato e a partir desse fato narrado, tá? Por isso fragmento narrativo, eu tenho uma reflexão na sequência, uma argumentação sobre aquilo. E ainda por ser publicada em jornais, é esperado então que essas crônicas sejam do interesse de um grupo social e não apenas do próprio cronista. Então, escrever uma crônica jornalística é diferente do que escrever a partir de um viés narrativo, por exemplo, em que muitas vezes o foco é o que o cronista está enxergando e não o que se espera, né, que a crônica traga. Então, não se atende a uma coletividade tão grande, no caso da narrativa, como na jornalística. E ainda a crônica humorística. É uma das marcas, então, das crônicas narrativas e jornalísticas, em geral, ter um enfoque humorístico acerca das cenas e dos acontecimentos cotidianos. E aí, para atingir certo grau de comédia, cada cronista vai ter uma forma, né, um estilo de abordar isso. Tem aqueles que vão utilizar a ironia, que é bastante comum nas crônicas do Luiz Fernando Veríssimo, tá? Há outros que abordam assuntos cômicos por natureza, ou ainda os cronistas que constroem discursos engraçados por meio de associações inusitadas, algo jamais esperado pelo leitor. Quanto mais original e criativa, melhor será a crônica.